Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Aliakim Pereira de Sá, analista da Clear Corretora, também conhecido no mercado como Kim. Sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula. Essa é mais uma da sequência de vídeos que eu e a Pan estamos produzindo para vocês. Aliás, parabéns por você estar buscando conhecimento, certamente esse é o melhor caminho e com certeza esse precisa ser os primeiros passos. Se você está começando no mercado, tem um link aqui na descrição desse vídeo para você abrir a sua conta na melhor corretora, na corretora focada no trader, onde você pode operar os principais ativos que a gente tem disponível no mercado com a assessoria trader. Nesse vídeo, indo direto ao ponto, sem delongas, eu quero falar um pouco com vocês sobre o universo das figuras gráficas. Importante destacar aqui que a ideia não é entrar nas entrelinhas de cada uma dessas figuras. Afinal, são muitas figuras, são muitos padrões que eu poderia trazer para vocês. E esse vídeo seria um vídeo talvez de muitas horas para que a gente pudesse realmente detalhar, exemplificar, mostrar mais exemplos. Mas dentro do universo da análise técnica a gente consegue, além das estratégias, ter mais conhecimento sobre os padrões e dentro dos padrões a gente começa a ter contato com as figuras. Algumas figuras são figuras de continuidade, de tendência, que aparecem mais em movimentos direcionais. Outras figuras trazem para a gente mais clareza sobre um cenário talvez mais consolidado, ou seja, aquela condição onde o mercado está mais lateral. E o ponto importante dessa aula é trazer para vocês a percepção que cada uma dessas figuras podem nos auxiliar. Então, sempre que a gente aprende uma estratégia, a gente tem um determinado setup que vai ser utilizado como gatilho para compra ou para venda, a gente ganha objetividade para aquela estratégia. E é aí que mora o grande pulo do gato no mercado financeiro. O que vai separar quem ganha dinheiro no mercado de quem não ganha tem muito a ver com a capacidade de entender qual é o padrão, qual é o mercado que você está operando. Então pensa o seguinte, um pescador experiente, ele tem a percepção de que tem dias que o mar não está para peixe. Essa expressão, inclusive, é muito comum, muito famosa, acho que no país todo, O pescador que percebe que aquele dia o mar não está para peixe, provavelmente ele não sai para pescar. Ele espera ter as melhores condições do ponto de vista dele, para que ele então pegue o barco e saia para pescar. Kim, mas o que isso tem a ver com figuras gráficas? Vamos lá, imagine que o mercado esteja consolidado e que essa consolidação represente uma variação de 0,2%, ou seja, uma variação estreita. E trazendo isso para o índice, vamos imaginar que essa consolidação ela tenha, por exemplo, 200 pontos entre a base e o teto dessa consolidação. De repente, trazendo isso para o dólar, que isso seja poucos pontos, 5 pontos, 10 pontos de dólar. Mas você tem uma estratégia que é para tendência. Então, o que essa figura retangular está te mostrando? Olha, se você tem perfil de operar tendência, espere o mercado romper esse retângulo. E eu vou colocar aqui um exemplo exatamente no gráfico do dólar. A gente consegue ver que o mercado aqui ficou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pregões consolidando. É uma consolidação mais ampla, mas como você pode ver na tela, o mercado não desenvolve tendência. Kim, então se eu aprendi uma estratégia que é para seguir tendência, se eu tivesse operado aí esperando tendência, eu teria ganho dinheiro? Talvez, se foi algum ponto muito específico onde você conseguiu entrar e também conseguiu sair. Agora, o que a figura ela te mostra? Ela te mostra que em retângulo, as extremidades são mais importantes. Que aqui nesse mesmo gráfico, se você ficou comprado perto do topo desse retângulo, você teve muita dificuldade em performar positivamente na ponta compradora. Se você ficou vendido próximo dessa região de fundo, você teve mais dificuldades para performar positivamente nas suas operações de venda. Então as figuras elas também trazem para a gente o contexto do que você deve fazer quando o mercado estiver dentro daquele padrão, com aquela formação. E aí eu posso citar aqui as figuras mais de indefinição, retângulos e triângulos. A gente tem dentro do universo de triângulos o triângulo simétrico, o triângulo descendente e o triângulo ascendente. E existem algumas figuras gráficas que são raras, que aparecem esporadicamente e que também são menos representativas para o universo do day trade, tá certo? E aí vem o segundo universo das figuras que aparecem mais num cenário de tendência. Eu também trouxe um gráfico onde a gente consegue ver aqui uma bandeira de alta, tá? No gráfico diário do índice futuro. Então, como você consegue ver, a bandeira ela aparece muito mais em movimentos direcionais. Você tem uma forte onda de tendência,
Essa impulsão vai ser chamado de mastro, tá? Depois você tem uma pequena correção que muitas vezes forma uma espécie de um canalzinho. E aí, se até a gente colocasse vento, seria como se fosse a bandeirinha chacoalhando. Aliás, deixa eu ver se eu não tenho aqui, tá certo? Uma bandeirinha do like para a gente fazer um negócio diferente nesse vídeo. Depois desse pequeno corte, porque eu peguei a produção de surpresa, aqui estamos com o nosso joinha. Aqui eu vou, além de pedir o like para vocês, eu vou usar esse mesmo exemplo para que a gente possa ter um pouco mais de noção de como é a formação de uma bandeira. Pensa que aqui é o mastro, é uma onda forte de alta. Poderia ser uma onda de baixa se a gente estivesse vendo uma bandeira de baixa. E esse pequeno movimento de correção, que é onde a gente tem a bandeira, tá certo? Ele vai normalmente formar um pequeno canalzinho. Então, se isso aqui chacoalhasse, ficaria como uma bandeira, correto? Mastro, onda de impulsão, pequena correção, essa correção costuma ser pequena, em um formato de um pequeno canal, tá certo? E depois, quando o mercado rompe isso aqui para cima, novamente, a gente tem uma forte onda de impulsão. Então essa é uma figura que costuma aparecer em momentos de tendência. E como eu consigo te mostrar, logo na sequência o mercado rompe essa estrutura da bandeira e replica o tamanho do alvo do mastro. Então, o objetivo aqui não é falar para vocês 50 figuras, 50 padrões de mercado, e sim você conhecer os principais e direcionar vocês para que vocês busquem mais conhecimento em não só interpretar a bandeira, mas entender como você extrai valor de uma bandeira. Como você tem que se comportar para ganhar dinheiro com a figura de uma bandeira de alta ou uma bandeira de baixa. Além disso, a gente tem as flâmulas, eu poderia citar o ombro, cabeça-ombro, que já é uma figura que aparece menos vezes, e por aí vai. Mas aqui cabe uma grande observação. Algumas figuras precisam ser respeitadas em termos de regras. Então, o ombro, cabeça-ombro, oco, né, abreviado, tá? OCO, tá certo? Essa é a nomenclatura utilizada. Sempre que você ouvir um trader, um analista falando, olha, aqui tem um oco, um ombro, cabeça-ombro, essa é uma figura de reversão de tendência. E ela vai aparecer geralmente no final de uma grande onda de alta. Então ela precisa aparecer no topo. Se ela não aparecer no topo, se ela estiver no meio ou no fundo, deixa de ter validade essa figura, tá certo? Mas, de novo, o grande segredo é que você entenda como você pode extrair dinheiro de uma formação, por exemplo, de oco. Aí a gente tem o okoi, que significa ombro, cabeça, ombro invertido. Então, é uma figura de fundo. Ela precisa aparecer no final de um grande processo de baixa. Essas regras, elas precisam ser respeitadas. E aqui vai então a minha dica. Aprofunde mais o seu conhecimento no que diz respeito a figuras, mas trazendo sempre para um universo onde, cara, retângulo, eu já sei que eu não devo me concentrar em operar o rompimento das extremidades. Eu devo vender em cima, próximo do topo do retângulo, e comprar embaixo, próximo da base do retângulo. Isso vai facilitar muito a sua vida e vai transformar os seus resultados com certeza. Então espero que vocês tenham gostado da dica. Algumas figuras têm um nível de confiabilidade maior, bandeiras, flâmulas. Inclusive, aqui você pode realmente, detectando esse tipo de padrão, gerenciar bem seu risco e entender que tem uma probabilidade muito grande de você ter sucesso. Então, se você conseguir, se é seguidor de tendência, operar bandeira de alta e bandeira de baixa, você vai perceber que você vai começar a performar bem se você tiver paciência para esperar esses padrões. Retângulos. Os rompimentos vão falhar mais. Triângulos, os rompimentos vão falhar mais. Então, o que você precisa fazer? Evitar operar as extremidades. Se você é mais seguidor de tendência, espere o mercado romper, sair daquela condição lateral, para que você então possa tomar as suas decisões. E sim, em alguns momentos você vai ter que ficar muito tempo fora do mercado. Logo, eu trouxe para vocês aqui um ângulo diferente, né, para falar de figuras. O que eu acho que talvez alguns aqui não tenham entendido é que não são as estratégias que ganham dinheiro, são as pessoas. Porque se fosse só a estratégia, daria para você programar um robô e esse robô teria 100% de frieza, ele não tem sentimento, não tem emoção, para executar uma determinada estratégia. Mas o que acontece? O mercado muda, ele é cíclico. Então, em determinados momentos, você vai ter bandeira de alta. E ali, sim, é bom para quem é seguidor de tendência. Então, se você conseguir só operar bandeira de alta quando tem tendência, show!
Agora, não adianta você querer ver uma bandeira dentro de um retângulo. Você vai ficar esperando a tendência, vai bater lá no topo do retângulo e vai voltar. Então, começa a esbarrar nos filtros. E os filtros estão exatamente na pecinha que está atrás do computador. É você, sou eu, é nós que temos que trabalhar essa questão dos filtros. E aí eu volto de novo para o exemplo do pescador. Qual que é o filtro dele? Anos de experiência onde ele entende, cara, todas as vezes que eu saio para pescar quando o mar está assim, eu não pego nada, então o mar não está para peixe para ele. Todas as vezes que você opera um determinado padrão e você não ganha dinheiro, você sabe que aquele padrão não é o ideal para você ou que você tem que se ajustar para que você consiga extrair dinheiro daquele padrão. E cada figura te mostra, nas entrelinhas, quais são esses ajustes, tá bom? Procure mais conhecimento, aprofunde sobre as figuras mais comuns no mercado, não adianta ficar, estudando figura que aparece raramente. Se concentre em desenvolver a mentalidade correta para operar cada uma delas. Gostou do vídeo? Deixa seu joinha, compartilha esse conteúdo, vamos pensar sempre fora da caixinha. Um forte abraço e a gente se vê no próximo vídeo.